catolicismo é excludente? Antes de começar aqui o vídeo, só advertindo que eu vou botar umas legendas aqui, mas essas legendas são geradas automaticamente. Então, se eu falar, aparecer algum absurdo assim na legenda, a gente vai falar algo diferente, prefiram a minha voz do que a legenda, tá bom? Tudo aqui é automático. Então, seguindo, há muitas acusações, assim, não só de comunistas, como também, principalmente do meio protestante, de que o catolicismo, ele exclui as outras pessoas que pensam através de ideias diferentes. Então, eu gostaria de impugnar essa tese, porque eu acho que uma das razões que mais me fez abrir o coração para a Igreja Católica foi exatamente quando eu parei para perceber que o catolicismo abria muito espaço para a liberdade de ideias, ao mesmo tempo que nos fornecia segurança em termos de boas convicções e de bons valores. Então vamos comparar aqui hoje o catolicismo com duas visões de mundo. Uma delas, eu vou dizer assim, a visão dos liberais e comunistas do catolicismo, de que o catolicismo é assim, é meio que uma inquisição malvada. E a outra é a visão dos protestantes, que também tem essa ideia da inquisição, mas acho que a questão deles é a seguinte, porque tem outras visões de cristianismo que a Igreja Católica impugnaria e destruiria a unidade cristã a partir disso. Então vamos lá, primeiramente, quando falamos de liberais e comunistas. Eles atacam a Igreja Católica dizendo que nós excluímos determinadas modalidades de vida que não se amoldam naquele modelo da Igreja Católica, ou seja, a castidade e todos aqueles bons valores, como por exemplo, as pessoas com sexualidades alternativas, o alphabet people de maneira geral, como diria nosso queridíssimo David Chappelle. Mas na verdade eu diria que na prática isso é muito diferente, porque tem uma coisa que escapa todas as ideologias e que é presente na Igreja Católica, que é um elemento de pessoalidade e de amor que permeia o sistema ético. Enquanto os liberais eles se baseiam muito naquela ideia do direito natural racional, de John Locke, por aí vai, aqui tudo é meio sistemático, né? Eles meio que vão deduzindo as coisas como se tudo fosse uma consequência lógica, que culmina também naquelas questões de imperativo categórico de Kant, que o pessoal fica fazendo vários raciocínios para tentar encaixar o que seria uma ética ideal. E esse é um sistema bastante engessado. Então, se você estiver se desviando dessa coerência lógica, você está cometendo um erro terrível. Então, quando eles percebem a ética, eles percebem a ética de uma forma que ela não comporta exceções. Você não pode ter um desvio ético sem destruir o sistema, você é incoerente. Eu acho que a expressão mais interessante disso se deu no Hans Hermann Hoppe, que é um filósofo da escola austríaca, que é um dos libertários de direita, né? O que é que o Hans Hermann Hoppe vai falar sobre a ética? Ele vai criar a chamada ética argumentativa, que coloca como ideia de fundamento ético os princípios que estão implícitos na argumentação. Então, por exemplo, ao você ter uma argumentação, você não pode gerar violência contra outra pessoa. Existe um certo direito de autopropriedade implícito na própria ideia de você justificar suas ações morais. Então você percebe o quanto o discurso lógico está intrínseco em certas ideias éticas liberais. Da mesma forma, os comunistas, que na verdade vamos dizer o seguinte, o comunismo é uma forma extrema de certos ideais de liberdade, do liberalismo, não de liberdade, né? Então, eles também têm esse jeito, apesar deles não serem tão lógicos, eles quebram a lógica de um sistema ético fixo, mas tem uma lógica de uma sociologia progressiva da revolução. Então, você tem aquela questão do materialismo dialético, da base da infraestrutura material, que é o que determina, é a sua posição dentro daquele determinado período histórico com relação aos meios de produção, que esses sim vão ser aferidos através de uma questão mais intelectual, um conceito lógico. Essa sua posição que vai determinar a sua ética. Então, você é uma pessoa excludente na medida em que você exclui os inferiores
de acordo com a conceituação marxista de inferiores dentro daquele momento do processo do materialismo histórico dialético. Só que na Igreja Católica você tem um detalhe muito importante, que é a noção de misericórdia. Então, quando a Igreja Católica começa aqui a fazer argumentos contra o comportamento sexuais desviados, quando eles começam a fazer argumentos de que roubar é errado, mesmo que se você seja pobre, você tem que manter a honestidade, mesmo que você tenha fome, que você seja um operário, você não pode fazer uma revolução e sair matando todo mundo. Por quê? Porque existe um elemento ali, a mais no catolicismo, que não tem nos outros, que é um elemento que amacia a dureza da ética, da perfeição. Porque vamos convir, a gente não é perfeito. Eu que falo aqui pra vocês, aqui de catolicismo, tô por trás de um pseudônimo. Então às vezes posso até parecer uma pessoa mais ideal, mais moral, mas eu sou cheio de defeito, cheio de defeito, e tenho certeza que qualquer outro youtuber, pastor, ou a Miséria 4, o comunista, é tudo assim, somos hipócritas, somos assim mesmo. E é por isso que a Igreja Católica nos ensina sobre a misericórdia de Deus. Eu não sei se vocês têm aqui a prática de uma confissão, mas, cara, imagine a quantidade de merda que o padre escuta todo dia. Toda vez que o molequinho vai lá, vê uma pornografia, o cara vai ter que contar pro padre, E o padre, ele não vai se escandalizar. Ele vai, te confessa, tá livre, acabou. Começa do zero, vamos continuar trabalhando. Se você tá aí, sua mulher, ele conta pro padre. O padre vai, te confessa, você tá limpo de novo. É assim que funciona na Igreja Católica. Agora, se você prejudica a revolução, espera aí pra ver o que o comunista faz com você. Você morre, irmão. Você vai pro pelotão de fuzilamento. Agora, se você desafia os imperativos categóricos kantianos, você é antiético, você vai ter que ser reprimido. Ou, como tem aquele Karl Popper que cria a ideia daquele crime de opinião, que existem certas pessoas que têm ideias terríveis, que precisam ser censuradas para manter a liberdade. Então você vê, é sempre uma ideia que você precisa ser destruído. E não à toa, os movimentos do Alphabet People são extremamente violentos. Porque como eles não aceitam a, aspas, liberdade da revolução sexual, você precisa ser destruído, porque você é um antiético. Você não merece misericórdia. O evangélico que vai pregar para eles não merece misericórdia. O católico que vai pregar para eles não merece misericórdia. Pelo contrário, merece violência, censura e todo tipo de desgraça. Agora, concluindo esse ponto, acho que ficou claro que a ideia de misericórdia permeia a Igreja Católica de uma forma que não permeia as ideologias. Nós vamos ver que essa ideia de misericórdia também nos dá uma certa noção do que acontece em meios protestantes. Quando você vê assim, quando o protestante justifica o porquê ele não é católico, você vai perceber que existe um elemento terrível de falta de misericórdia. Você vai conversando com ele, a primeira coisa que ele vai dizer: mas eu conheço um padre que ele é safado. Ele pega um monte de mulher, não sei o que, um padre que é boiola, um padre que é isso, um padre que é aquilo. Aí ele vai e sai da igreja católica. Aí depois ele vai para uma igreja evangélica. Só que chegando na igreja evangélica, ele também descobre que o pessoal ali é hipócrita. Vai descobrir que o pastor também era que nem o padre que ele tinha visto antes. Também estava pegando mulher dos outros, também estava fazendo merda. E aí ele fica desesperado e vai para outra igreja. Aí descobre que a outra igreja evangélica também era assim. Até que no fim, o que é que sobra? Sobra a igreja dele com ele mesmo. Ele fica lendo a Bíblia sozinho, finge que aquela Bíblia está permeando as ações dele, mas às vezes ignora. Os ciclos sociais dele deixam de ser ciclo de pessoas cristãs. Por quê? Porque qualquer pessoa que seja cristã e tem um comportamento um pouco desviado, ele já se escandaliza e já quer sair correndo. Quando, em fato, ele não deveria sair correndo, porque Cristo queria pra gente misericórdia. Ele queria pra gente a unidade, mesmo com os nossos defeitos. Então, quando nós vemos a Igreja Católica, ela nos dá um show de misericórdia. Porque ela reafirma a ideia: não, vocês têm que estar unidos. Temos autoridade, temos uma centralidade aqui. Você não deve aqui excluir a pessoa que está errada. Pelo contrário, a pessoa que está errada tem que vir aqui confessar, tá livre. Vamos continuar junto, vamos trabalhar junto. Vamos expandir o evangelho.
Vamos mostrar essa coisa incrível que foi, cara, Deus encarnar. Você imagina a ideia de, tipo, Deus, aquele cara que criou o cosmos, criou, tipo, que tá permeando todo o ambiente em Marte, dos princípios mais sublimes da física, que permeia os princípios mais sublimes da química. Ele se tornou um ser humano, pô. O cara só olha pro planeta Terra e pensa que algo maior do que o planeta Terra virou um ser humaninho pequeno. Cara, é fabuloso. E aí você sacrificar isso, você tem que perceber a sua insignificância nessa história. Aí é uma insignificância que não é somente insignificância das suas virtudes, mas também uma insignificância do seu pecado e do pecado do outro. Porque assim, quando a gente olha para o nosso pecado, a gente acha que é assim, tudo bem, nosso pecadinho, todo Deus tão pequeno. Mas quando a gente olha para o pecado do outro, a gente exalta, esse hipócrita, esse miserável, eu preciso mudar de igreja. Quando não é necessário. E em fato isso pode ser bem destrutivo. Eu mesmo percebo que existe uma quantidade imensa de pessoas que abandonam, de maneira geral, a religião, viram ateias, viram comunistas. Por quê? Porque chega lá nessas igrejas assim mais radicais, e chega lá, viram fofocagem no primeiro momento que o cara se desvia. Sei lá, o cara a menina transa antes do casamento. Aí começa aquela fofocagem das aspas varoas, sagradas, que fica fofocando, destrói a pessoa, a menina fica depressiva, tem que fugir da igreja e vai achar uma para onde? Vai achar para fora, porra. Vai achar para no mundo, nas ideologias, e depois se destrói, e a culpa é de quem? A culpa é desse pessoal. Então por isso que a igreja católica é tão pujante, por isso que a igreja católica é tão incrível, porque nós queremos sempre a unidade. A unidade é um ideal bonito que nós às vezes esquecemos. A gente tem medo da unidade porque a gente sempre pensa que é unidade ditatorial. Não. Ninguém é obrigado a ir para a igreja, mas a unidade no amor, a unidade que a gente tem que buscar o tempo todo. Então, em favor da unidade, eu digo que em nada a igreja deve às ideologias, que em nada a igreja católica deve aos protestantes. Muito pelo contrário. Ela é o farol do nosso futuro, o farol da nossa esperança, e é quem mais quer unir a todos nós e não excluir jamais. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Sempre isso ajuda bastante a me manter aqui falando.